Sob a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da 18ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pariquera-Sul, realizada em 24 de agosto de 2020. Solicito ao senhor secretário que proceda a leitura da ata da 17ª Sessão Ordinária de 2020 da Câmara Municipal de Pariquera-Sul. Com a palavra a vereadora Tereza dos Santos. Boa noite a todos. Eu gostaria de pedir a dispensa da leitura da ata, já que a mesma se encontra na secretaria e é de conhecimento de todos os pares. O requerimento da vereadora está em discussão. O requerimento da vereadora está em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Aprovado o requerimento da vereadora por unanimidade. Não havendo discussão, de acordo com o artigo 138 do Regimento Interno, a ata da 17ª Sessão Ordinária de 2020 está aprovada. Está todos os vereadores me escutando? Rodrigo, Eliel, Paulo? Sim. Sim, Sérgio Schmidt, sim. Beleza. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura do expediente do senhor prefeito, iniciando pelos ofícios. Está desligado, senhor secretário. Comunicar aos senhores vereadores que está com problema o celular do vereador Milton Ticaca e ele vai reiniciar o seu aparelho para que possamos dar andamento nos trabalhos.
para ele aqui, cara. Peraí. Tá ligando o microfone? Estou ouvindo ou vai ouvir? Não, é meu. Senhor presidente, está me ouvindo? Estou ouvindo. Só pedir aos vereadores aí que dá um oi aí para que todo mundo esteja online. Rodrigo, professor Paulo. Presidente, está Estão ouvindo? aqui. Ok, Eliel. Presidente, está ouvindo? Estou ouvindo. Vou fazer a leitura de novo. Solicito ao senhor secretário que proceda a leitura do expediente do senhor prefeito, iniciando pelos ofícios. Uma boa noite a todos. Ofício número 618/2020, DNF, em resposta ao requerimento número 85/2020, de autoria do vereador Rodrigo Mendes. Solicito ao senhor secretário que proceda a leitura do expediente dos senhores vereadores, iniciando-se pelas indicações. Indicação número 169/2020, ao senhor prefeito municipal, que indica a necessidade de providenciar a instalação de redutor de velocidade, lombada, na João Batista Barduco, próximo ao número 312, na Vila Palmira, de autoria do vereador Mário Miranda. Indicação número 170/2020 ao senhor prefeito municipal, que indica a necessidade de providenciar a instalação de redutor de velocidade, lombada, na rua em frente à Igreja Ministério de Santos, setor 5, número 695, Rua Raul Benedito Pacheco Fernandes, Jardim São Carlos, de autoria do vereador Milton Ticaca. Indicação número 171/2020 ao senhor prefeito municipal, que indica a necessidade de providenciar reparos no buraco na rua Joana Zezília Rodrigues Domingues, Nova Itália, em frente ao número 35, de autoria do vereador Milton Ticaca. Indicação número 172/2020 ao senhor prefeito municipal, que indica a necessidade de providenciar a manutenção ou troca do telhado no ponto de ônibus táxi, que fica em frente à ótica, ao lado da entrada principal do Hospital Leopoldo Bivilacqua, de autoria do vereador Milton Ticaca. Indicação número 173/2020
ao senhor prefeito municipal que, por meio do departamento responsável, elabore um projeto de lei denominando a rua paralela à rua Cílio Zanella, Jardim Itália, da altura do número 1105 até o número 1495, com o nome do senhor José Messias dos Santos, devido aos trabalhos prestados neste município, conforme biografia em anexo, de autoria do vereador Milton Ticaca. Indicação número 174/2020 ao senhor prefeito municipal, que indica a necessidade de realizar o cascalhamento e colocação de fresa asfáltica na rua Antônio Kodoski, Vila Piripiri, de altura do vereador Milton Ticaca. Indicação número 175/2020 ao senhor prefeito municipal, para que, junto com sua equipe técnica, realize a continuidade da abertura da rua Danilo Simonetti Guatura, até a rua Honório Ferreira de Paulo, Jardim Alvorada, de autoria do vereador Mário Miranda. As indicações serão encaminhadas ao senhor prefeito municipal. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura do requerimento número 91/2020. Requerimento número 091/2020, que solicita informações sobre planejamento ou interesse da Sabesp em realizar a extensão da rede de água na estrada que liga a Aldeia dos Índios, para atenderem os moradores que ali residem localizados no Jardim Alvorada, de autoria do vereador Mário Miranda. O requerimento está em discussão. O requerimento está em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Lembrando que a votação dos requerimentos, projetos, aqueles que forem contra, não precisa levantar, só dá com a mão, tá? O requerimento está em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. O requerimento número 91/2020 está aprovado por unanimidade. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura da emenda do requerimento número 92/2020. Requerimento número 92/2020, que solicita informações à Sabesp, visando contemplar a linha Nova Itália com prolongamento da rede de água, de autoria do vereador Mário Miranda. O requerimento está em discussão. O requerimento está em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. O requerimento número 15/2020 está aprovado por unanimidade. O requerimento número 92/2020 está aprovado por unanimidade. Não havendo nada mais a tratar na pauta do expediente do dia e havendo tempo regimental, franqueio a palavra para que os senhores vereadores façam uso por até 5 minutos cada, de acordo com a ordem de inscrição. Com a palavra o vereador Rodrigo Mendes. Cumprimento a todos, a mesa, aqueles que estão assistindo através do canal do YouTube, e aqueles que assistiram também através do canal do YouTube da Câmara. Senhor presidente, questão do expediente, eu vi o ofício 618, que foi respondido o meu requerimento, número 85, que o diretor de saúde acabou respondendo, né? O Dorival Reis. Na verdade, ele respondeu não respondendo, como sempre. Aí eu não consigo entender. Na verdade, eu queria entender se é falta de competência, falta de vontade ou falta de conhecimento. Eu não sei, mas nunca traz a resposta a contento. Nunca. Aí depois faz um monte de live, falando um monte, né? Querendo mostrar para a população que tem preocupação, que pensa no coletivo, mas quando é para responder um requerimento do vereador, não responde. E isso porque nós, que somos escolhidos pelo povo, trabalhamos pelo povo, e tudo isso aqui não é para a gente. Com relação ao requerimento, ele traz informações sobre a questão do Covid. Isso aí não está, infelizmente não vai terminar, mas eu vou dar
uma lida mais ou menos no que foi respondido. A minha pergunta foi a seguinte, a primeira, referente ao monitoramento dos casos confirmados, que tipo de monitoramento é realizado e de que forma? Ou seja, a gente saber realmente de qual forma está utilizado. Olha como é que ele começa a resposta. Segundo o protocolo do Ministério da Saúde, o monitoramento dos pacientes com suspeita e confirmado do Covid deve ser realizado a cada 24 horas. Ou seja, ele pega uma resposta lá do Ministério da Saúde, mas não a dele. E que, na realidade, teria que ser para nós a resposta do nosso departamento. Ele só fala o seguinte, que o monitoramento, bem no finalzinho, ele fala, são realizados diariamente, independente de ser ou não do grupo de risco, para obter um controle mais rigoroso dos sintomas. Isso é resposta? Isso não é resposta. Você responder, não querendo responder, porque o que eu mesmo perguntei sobre que tipo de monitoramento e como é realizado, de que forma, não respondeu. Outra questão. Os testes são realizados para identificar a doença, porém, após o período de 7 a 14 dias que são realizados, né? Isso novamente. Aí eu perguntei para ele explicar o caso de como faz a confirmação antes e depois. Aí ele fala assim, a resposta, coloca algumas recomendações de manuais e evidências da literatura, os quais deverão ser baseados no conhecimento clínico da equipe médica. Tá aí a resposta. Você tá vendo onde que vai? Aí ele manda um monte aqui, ó. Só posicionamento aqui, ó, do Ministério da Saúde, manual, mas não responde. Aí a terceira pergunta, senhor presidente, só me dá uma informação de quanto tempo falta para não passar aqui, tá? Aí a outra pergunta, existe algum estudo com estatística da doença em nosso município, assim como planejamento para a diminuição dos casos? Caso afirmativo, enviar cópia do planejamento. Aí ele fala que não. Ele fala que o Departamento de Saúde acompanha a evolução e que faz a demonstração em gráfico, ou seja, boletim. Tá, mas e o planejamento? Não respondeu e não tem. Aí, por último, eu perguntei também assim, existe algum planejamento que envolva a saúde e a economia do nosso município? Visto que agora nós passamos pela fase laranja, esperamos chegar na fase amarela? Não. Sabe o que ele fala? O município de Pariqueraçu segue o Plano São Paulo, que é anunciado pelo governo no estado de São Paulo, 27 de maio. A retomada consciente dos setores da economia começou a funcionar dia 1º de janeiro. Ele vem contando uma historinha, lenga-lenga, e não responde. Cadê o planejamento de saúde econômico? Não tem também. Aí eu pergunto, quais são as prevenções utilizadas para combate da doença? Aí essa ele colocou, orientação de rádio, impresso, boletim, e é isso. Aí eu pergunto, quais tipos de remédios são utilizados para o combate e qual a fundamentação para a sua utilização? Uma vez que ele falou que recebeu cloroquina do presidente, né? Fez até um vídeo. Aí ele responde aqui, o tratamento medicamentoso é de competência exclusiva do profissional de saúde médica. Mas qual? Não respondeu também. A última. Diante das 6, será realizada doações desse medicamento? Bom, não vai nem falar se vai ser doado ou não, porque ele não respondeu a pergunta número 5. Infelizmente, senhor presidente, é assim que nós somos tratados. A gente quer trabalhar em cima da questão da saúde, tem a preocupação, quer ajudar no combate, às vezes articular nessa questão de até mesmo de medicamento, ou querer saber para poder transmitir para a população, mas é esse descaso de resposta que para mim é incompetência do Dorival, né? Que não traz, ou é falta de vontade, ou é falta de conhecimento. A boa vontade de querer ajudar o povo, nesse quesito de nos colocar a nossa função como vereador, aí isso ele não quer. Somente isso, presidente. Dando início à ordem do dia, solicito ao senhor secretário que proceda a leitura da conclusão dos pareceres da Comissão de Constituição, Justiça e Redação número 31, 32 e 33/2020, referente aos projetos de decreto legislativo número 8, 9 e 10/2020, que dispõe sobre a concessão do título honorífico de cidadão pariquerense e diploma do mérito. A senhora Maria de Castro Trianoski, título honorífico de cidadã pariquerense de autoria do vereador Paulo Roberto Mendes. Ao senhor Leandro Galglitz, diploma do mérito de autoria da vereadora Érica Sumoyama.
ao senhor Leonel Pedro Salete, diploma do mérito, de autoria do vereador professor Sérgio Schmidt. Conclusão do parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, número 31, 32, 33/2020. Ante exposto quanto aos aspectos que nos compete examinar, nosso voto é pela constitucionalidade, legalidade ou juridicidade, pelo que somos favoráveis à sua deliberação pelo plenário da Câmara Municipal, Sala das Comissões, 12 de agosto de 2020. Assina os vereadores Arnaldo Lourenço, relator, e Milton Ticaca, presidente. Os projetos de decreto legislativo número 8, 9 e 10/2020 estão em única discussão. Os projetos de decreto legislativo número 8, 9 e 10/2020 estão em única votação. Senhores vereadores serão chamados por ordem alfabética para procederem à votação, manifestando-se a favor ou contra os projetos de decreto legislativo número 8, 9 e 10/2020. Vereador Arnaldo Lourenço. Senhor presidente, eu voto a favor. Vereador Eliel Coppi. Senhor presidente, eu voto a favor. Gostaria que o senhor vereador Eliel Coppi repetisse a votação. Senhor presidente, eu voto a favor. Vereadora Érica Sumoyama. Ouviu? Senhor presidente, eu voto a favor. Vereador Milton Ticaca. Vereador Milton Ticaca. Deixa eu ligar direto. Já foi. Não, mas tem problema, a câmera não tem. Gostei desse fone de ouvido do professor aí, hein? Vê se liberou. Acho que eu vou comprar um desse para mim. Deixa eu ouvir. Deixa eu ver se... Mário, tá me ouvindo? Agora sim. Vereador Milton Ticaca. Eu voto a favor. Vereador Paulo Roberto Mendes. Senhor presidente, eu voto a favor. Vereador Rodrigo Mendes. Senhor presidente, eu voto a favor. Vereador professor Sérgio Schmidt. Senhor presidente, eu voto a favor. Vereadora Tereza dos Santos. Senhor presidente, eu voto a favor. Eu, vereador Mário Miranda, voto a favor. Os projetos de decreto legislativo número 8, 9 e 10/2020 estão aprovados por unanimidade em única votação nominal. Dando início à parte da explicação pessoal, franqueio a palavra aos senhores vereadores inscritos para explicação pessoal, por até 5 minutos cada um, com a palavra a vereadora Érica Sumoyama. Boa noite a todos, cumprimento a mesa, demais colegas. Eu gostaria de agradecer toda a equipe que está trabalhando nesse tempo de chuva, né? E dizer a eles que fiquei muito feliz com o pronto atendimento com relação às chuvas, alguns alagamentos, né? E independente de ser o trabalho deles, eles estão fazendo tudo o que podem para estar ajudando a população. Então, novamente, venho aqui agradecer o pessoal da garagem, tá? Hoje é só isso. Obrigada, senhor presidente.
Senhor presidente, Pois não, vereador, professor Sérgio. eu peço dispensa da minha fala aqui na palavra franqueada. Tá bom. Com a palavra o vereador Milton Ticaca. Deixa eu próximo ligar com o programa chamando. Seu secretário está com problema no seu telefone, hein? Presidente? Senhor presidente? Fala, vereadora. Eu também gostaria de pedir dispensa da minha fala, explicação pessoal. Ok. Vereador Milton Ticaca. Vereador Milton Ticaca também pediu a dispensa da sua fala. Vereador Paulo Roberto Mendes. Senhor presidente, boa noite. Boa noite. Cumprimento os demais integrantes da mesa, demais vereadores e o público que nos assiste. Bom, eu quero comentar é breve, mas a respeito da questão da ansiedade da população em nosso município com relação à questão da internet. Eu quero dizer que eu tenho conversado bastante com o Roger, responsável lá pela Infovale, e ele tem dado todo o suporte, temos conversado bastante, feito reuniões, principalmente no sentido de atender a população aí do bairro Alto, a população também do bairro Boa Vista tem um grande número de pessoas que acabou ficando de fora. É a primeira vez que a Infovale foi trazida para o bairro, e agora, então, a gente está estudando estratégias para atender o restante do bairro Boa Vista, no que se diz respeito ao e também da igreja até a Barra do Jacupiranga. A possibilidade de estar trazendo o cabo do Jairê ao encontro do cabo da escola Elvira Fernandes, e com certeza aí são muitas famílias que serão atendidas. É claro, é um trabalho aí de uma empresa privada, mas hoje a internet ela deixa de ser um luxo e é uma necessidade, principalmente nessa época de pandemia, onde as crianças precisam para seus estudos, onde professores, trabalhadores também dependem da internet para desenvolver seus trabalhos. O pessoal lá no bairro Boa Vista também depende bastante da internet para trabalhar com as plantas, seus contatos. Então, tudo isso com certeza vai ajudar. O bairro Alto já está sendo feito trabalho de campo, tem também ali no Laranjeirinha, onde o pessoal tem procurado conversar bastante, então tem alguns pedidos, 13 de maio, e também na região de Pariquera-Mirim, que já é uma outra situação, onde o cabo passa, mas algumas pessoas ficaram de fora. Então, para tranquilizar a população nesse momento interessada em adquirir Infovale, quero dizer que eu estou intermediando esse caminho, esse trabalho, tenho conversado bastante lá na empresa Infovale, e também com relação à questão de melhorar a qualidade do atendimento, tanto na zona rural quanto na zona urbana. É uma conversa que a gente vem tendo já há um tempo, e tem melhorado alguma coisa, mas esperamos que melhore ainda mais. Então, com relação à questão da internet, seria isso. Outra preocupação minha também, uma coisa que eu cobro desde o primeiro dia de mandato, é com relação à questão da iluminação pública no município, tanto zona urbana, as vilas, o centro, os bairros. Em 2014, tive a oportunidade de fazer um trabalho de campo bem grandioso mesmo, elencar um número grande de pontos, extensão de rede, também lugares onde havia necessidade de se colocar luminárias, a troca de poste. Fizemos um trabalho de campo grande, e em 2016, vários desses pontos foram atendidos. Depois de 2016,
2017, 18, 19 e nesse ano de 2020 tive a oportunidade de dar continuidade também a essa busca, a esse trabalho. Então, assim, eu tenho ido várias vezes ao setor de obras da prefeitura, tenho conversado com as pessoas para saber a que ponto anda o projeto que visa aí atender grande parte do município com a questão da iluminação pública. Iluminação pública que também tenho buscado o contato também com a Electro, né, para que possa estar aí colaborando. A gente sabe que muitas vezes há luminárias queimadas, a praça, a rodoviária, outros locais em vilas, em bairros, pontos escuros, e a gente tem conversado bastante já lá com o Rodrigo da Electro, também no sentido de estar agilizando esses atendimentos, arrumando essas luminárias. Então, é uma preocupação minha, enquanto vereador, estar atendendo a população nesse sentido também, intermediando esse trabalho. E, falando de iluminação pública, também quero acrescentar aqui também a questão do campo do bairro Senador Dantas, campo de futebol. Foi uma cobrança que também eu fiz em 2013, no meu primeiro mandato enquanto vereador, para melhorias para o campo do Senador Dantas, tanto na questão de iluminação no campo, instalação de alambrado, também solicitei a questão da construção de um vestiário, torneiras, propiciando assim um ambiente melhor para o esporte no bairro Senador Dantas e na zona rural para todo o município. Então, são cobranças que a gente vem fazendo desde o primeiro dia do primeiro mandato e que estão surtindo efeito aí, agora. Então, só para a população tomar conhecimento dessas lutas, enquanto vereador também. Muito obrigado, senhor presidente, uma boa noite a todos. Com a palavra o vereador Rodrigo Mendes. Cumprimentar todos mais uma vez. Senhor presidente, eu queria iniciar aqui, até mesmo com a última fala do vereador Paulo, no qual ele estava falando da questão do campo do senador, né? Que foi uma luta dele também, a questão de iluminação, né? E mais algumas melhorias na infraestrutura. Mas eu queria ponderar, até para puxar outro assunto, porque assim, ó, são questões que vários vereadores aqui pedem, né? Vamos colocar aqui o do campo da Vila Clementina também e do Senador Dantas. Da Vila Clementina, o primeiro ofício, a primeira propositura a solicitar iluminação naquele campo foi minha. Depois vieram proposituras do nobre presidente e do secretário, que sempre quando fala, eu não sei qual é o medo de falar que outro vereador também pediu, porque eu não tenho medo de falar, né? Batalhas são batalhas, e falar sempre, encher a boca, como o Ticaca fala, encher a boca, falando, não, porque fui eu, porque eu, né? E aí depois, o nobre presidente Mário falou que ele também pediu, ou seja, claro que pediu, é óbvio, mas eu também pedi. Eu também me preocupo. A Vila Clementina é um dos bairros que eu também sempre me preocupei, principalmente nessa parte de esporte, para lá no campo. E se for ver as numerações da propositura, a minha propositura foi a primeira. Sempre a preocupação. Sempre. Mas o destaque no meu nome nunca é cogitado, né? Como no senador Dantas eu também pedi. E depois do professor Paulo, primeira propositura também foi a minha de iluminação. Mas também vem novamente o vereador Milton Ticaca falando que foi ele. E que ele vai ser atendido pelo prefeito. E é sempre assim, né? Na verdade, a situação, o prefeito, quando a gente pede uma coisa, não faz, espera-se um tempo, vem outro vereador da situação, pede a mesma coisa, aí ele vai lá e faz, para dar um mérito para aquela outra pessoa. É a mesma coisa com relação à lombada, né? Eu e o professor Paulo pedimos uma lombada lá no Angatuba, por algumas vezes, aí só foi a vereadora Érica assumir, disse que pediu e colocaram lá. Aí colocaram o quê? Vereadora Érica, né? Então, a situação sempre faz essa jogadinha terrível, que ao invés de tentar colocar que todo mundo batalha por algo, não, sempre tenta ponderar o seu. E os outros, parece que não faz nada. Mas faz. Até primeiro, mas não tem mérito. Mas o importante é que depois faz, né? Vereadores da situação, que vê que nossos pedidos são importantes, refaz e são atendidos. O importante é que a gente também está ali para contribuir.
Questões de lombada, como eu vi alguns solicitando. Bom, eu tenho uma lombada 2017, lá na rua São Paulo, do lado da Vila Piripiri. Nunca colocaram. Também, quando fizeram o BGS lá, a parte de asfalto, bem ali também na rua São Paulo, que dá acesso na rodovia, tem um pedaço ali destruído há muito tempo e sempre pede para arrumar, nunca arruma. Só que gozado. Eles falam assim, mas não pode porque é na rodovia. Mas a rua São Paulo, ao lado lá da Vila Maria, foi colocado o acesso. Lá na rua, em frente da escola, quando foi asfalto, também colaram no acesso da rodovia. E por que não arrumaram ali já? Não voltaram e retornaram na rua São Paulo da Vila Piripiri? Então, ou seja, são pedidos que a gente faz e nós não somos ouvidos, né? É a mesma coisa quando eu falei aqui do Dorival, do diretor de saúde. A gente está empenhado em ajudar, como eu sempre tive empenhado, até alguns meses atrás, quando a iniciativa privada, né, quis fazer algumas doações e não aceitaram, porque foi o Rodrigo que tentou ali fazer uma articulação, né, para o bem social da comunidade, não aceitaram. É sempre assim, né? E para trabalhar não dá, porque o vereador Dorival, quer dizer, que agora é diretor, né, para ele falar nas lives dele, ele fala, parece que é tudo perfeito, né? Mas como eu mostrei aqui, na hora de responder, não responde. Porque com essas informações que eu solicitei, daria para trabalhar em cima da saúde para tentar melhorar, a gente ficar em cima para ver se está fazendo certo, né? E a questão da economia, tentar ajudar no ajuste. Mas, infelizmente, não nos responde, parecendo não, colocando uma situação que não quer deixar a gente trabalhar, não quer deixar trabalhar. E aí eu tenho que sempre ficar reiterando requerimento, mas é isso que eu vou fazer. No mais, somente isso, presidente. Aproveito para informar que os vídeos e demais trabalhos legislativos estão disponíveis no portal da Câmara no seguinte endereço: www.pariqueraçucemcedilha.sp.leg.br. Ninguém mais fazendo uso da palavra, agradeço a presença dos senhores vereadores e visitantes e, com a graça de Deus, dou a sessão por encerrada.